Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, estão preparados para a nossa aula de hoje, então vamos lá. Hoje será História e Geografia, tá bom? Então coloquem na página 142, tá? Do nosso caderno número 2, tá? Que eu vou colocar aqui no nosso slide. Vamos lá. As primeiras cidades do passado, módulo 10, página 142 a 151. Vamos lá? Então, você estudou alguns aspectos das cidades. Agora ele convida a gente para a gente fazer uma viagem, né? Pelo tempo e saber como elas surgiram, né? Então, como foi o surgimento dessas cidades do passado, tá bom? Observe a imagem a seguir. Trata-se de uma reconstituição, da paisagem de uma das antigas cidades do mundo, que se chamava Calhu, né? Então, aqui nessa imagem, né, não quer dizer, tá bom, gente, que a cidade era desse jeito, tá? Mas ele quis reconstituir, né, para a gente saber como era mais ou menos a paisagem desse local, tá bom? Certo? Então vamos lá. Trocar ideias. Como você imagina que surgiram as primeiras cidades? E aí, como vocês acham que surgiu? Né? De forma espontânea, né? Porque a gente conhece, né, que as cidades podem ser formadas, né, hoje, atual, né, ou de forma projetada ou de forma espontânea, não é? Certo? E como será, né? Vocês já pararam assim para pensar como foi que surgiu essas cidades? E aí? Ai, será? Como será, né? Eu tenho essa curiosidade, né? Será, né? Porque a gente sabe que, né, lá atrás, né, no tempo antigo, antes de Cristo, né, quando Deus surgiu, né, quando Deus criou o mundo, né? E aí, como será que começou a surgir essas cidades? Aí eu tenho essa curiosidade. Hoje na nossa aulinha online eu vou querer saber de vocês, tá bom? Então, ó, 2. Há quanto tempo você acha que surgiu a primeira cidade do mundo? E aí, quanto tempo? Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, tá? Pra depois na nossa aulinha a gente tá discutindo isso, tá bom? E depois, em sua opinião, existe algo que nos une aos povos que vieram nas primeiras cidades do mundo? Será que eu tenho algum parente lá atrás? Ai, será que a gente tem? E aí? Ai, olha, agora fiquei curiosa. E vocês? Mesopotâmia, né? As primeiras cidades, né? Então vamos lá. Foi em uma região chamada Mesopotâmia, tá? Localizada entre os rios Tigre e Eufrates, que surgiram as primeiras cidades do mundo. Observe o mapa para localizar essa região, tá? Então aqui, gente, vocês estão vendo um quadradinho, né, de roxo, que depois ele ampliou, ali, né, foi a primeira cidade, né, chamada Mesopotâmia, tá bom? Certo? Uma das primeiras, né? Tá bom? Então, aqui o Edgar fala o que pra gente? A região, né, em torno dos rios Tigre, Eufrates, hoje está dividida entre 3 países, tá bom? Turquia, Síria e Iraque. Aí ele pergunta para vocês conhecem, né? Você já ouviu falar de falar deles? E aí, vocês já escutaram, gente? Então, ó, vou dar uma dica, né? Vocês já escutaram falar do Iraque, né? Onde tem bastante guerra, né? Mísseis, e aí? Vocês já escutaram falar? Então, tá bom. Então, vamos lá. Página 144, né? Vestígios encontrados em sítios arqueológicos permitem saber das primeiras cidades, né? Surgiram há aproximadamente 6.000 anos. Olha, tempo, hein? 2 delas, que já não existe mais, chamava-se Ur ou Uruk, tá bom? E foram fundadas pelos sumérios, povo que habitava a Mesopotâmia naquele tempo. Nossa, gente, é muito tempo, né? Então, agora eu vou estar passando para vocês, tá bom? Um vídeo, tá? Onde ele mostra como foi o início, tá bom? Dessas cidades, né? Que viveram, né? Que essas cidades, né? Onde os povos, né? Viveram antigamente. Vamos lá? Vocês vão gostar do vídeo. Quando começou
começaram a desenvolver as primeiras civilizações da história ao longo dos rios Tigre e Eufrates, consta uma grande enchente que teria reunido os dois rios mesopotâmicos, formando uma tragédia que culminou na extinção de várias clãs. A Bíblia conta a história de Noé, que teria construído uma arca reunindo os animais de cada espécie para que sobrevivessem ao dilúvio. Teria encontrado terra no Monte Ararat, depois de 40 dias de chuva. Consta que Noé se embriagou muito. Pai, bebeu vinho a tarde toda? Que cara é essa? Fiz uma aliança com Deus. Que história é essa agora? Olha para o céu. Segundo a tradição, o arco-íris marca a aliança de Deus com os homens. Após o dilúvio, Noé era um dos primeiros semitas, o povo do Oriente Médio que deu origens aos sumérios, a primeira civilização da Mesopotâmia. Essa civilização nasceu entre o rio Tigre e Eufrates. Tem o nome de Mesopotâmia, pois em grego significa entre rios. A Mesopotâmia iniciou com os povos conhecidos como sumérios. Durante a Era do Gelo, os seres humanos passaram a ocupar regiões mais quentes, como a África e o Oriente Médio, principalmente em locais onde havia grandes rios para garantir as lavouras com canais de irrigação, aproveitando das cheias do rio Nilo, no norte da África, e os recursos hídricos dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Os povos dominaram essas áreas que chamamos de crescente fértil. Chamamos de crescente fértil, pois a área ocupada é traçada uma linha imaginária que tem o formato de uma lua crescente, mas são essas áreas de maiores fertilidades da terra que deram origens ao Egito e à Mesopotâmia. Além da agricultura praticada nas margens dos rios, os seres humanos pescavam, utilizavam o rio para transporte de suas embarcações, utilizavam a água para consumo próprio e para a criação dos animais. Por causa do sistema de irrigação, as práticas agropecuárias desenvolveram em grandes proporções, surgindo as cidades. As primeiras cidades do Oriente Médio foram marcadas pela criação de diques e muros de contenção para que as enchentes não inundassem essas cidades. Os egípcios aproveitaram as enchentes do Nilo, que deixavam a terra muito fértil. Assim, ao longo do rio Nilo, foram formando pequenos grupos de aldeamentos que chamamos de nômades. Na região da Mesopotâmia, os povos sumérios e acádios desenvolveram um sistema de drenagem de pântano para ter mais terras férteis. Foram eles que construíram as primeiras cidades como Eridu, Ur e Uruk. Gostaram? Ah, eu adorei essa história. Vocês também, esse vídeo? Ah, eu adorei. Então, vamos lá? Vamos voltar aqui para o nosso slide, tá bom? Então, página 145. Cadê a professora? Estou aqui. Voltei. Então, vamos lá. A atividade 1, né? Primeiro, o texto abaixo trata da importância dos rios. Leia com atenção. Então, agora o texto que a gente vai estar lendo, né, vai reforçar um pouquinho, né, o que vimos no vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Os rios sempre foram um dos mais importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. Desde os povos mais antigos, eles garantem aos seres humanos água para beber, cozinhar, lavar, conservar alimentos, cultivar plantas e criar animais. Os rios também são utilizados como vias naturais de circulação. Em diferentes tempos históricos, muitas embarcações se deslocaram por eles e ainda se deslocam, transportando mercadorias e pessoas.
Hoje, os rios também fonte geradora de energia elétrica. Olha só que interessante, né, gente? Então, vamos lá. 2. Agora, de acordo com o texto, faça o que se pede. Primeiro, dê um título a ele. Então, gente, ó, aqui é uma sugestão, tá? Que eu coloco, tá? De título. Ai, professora, mas ó, eu tive outra ideia. Vocês podem colocar, tá bom? Certo? Fica a critério de vocês, tá? Que eu só dei uma sugestão, tá bom? Então, o título, né, gente? A importância dos rios para a sobrevivência dos seres humanos, né? Então, porque o rio era importante para ele, né? Para a sobrevivência deles, tá bom? Então, vamos lá. Agora, gente, ele fala o que pra gente? Anote 3 utilidades, né, dos rios que se mantêm desde os povos mais antigos, tá? Eu coloquei mais de 3, tá bom, gente? Professora, posso só colocar 3? Pode. Posso colocar mais? Também pode, tá bom? Fica a critério de vocês, tá bom? Então, os rios garantem aos seres humanos, né? A água para beber, cozinhar, lavar, cultivar plantas, criar animais e ainda serve para a circulação e o transporte de pessoas e animais, tá bom? Então, os rios, né, a água ali é importantíssimo, tá bom? E depois ele fala o quê? C. Anote a utilidade que os rios têm hoje e que não tinham no passado. E aí? Hoje eles são utilizados, né, para a produção de energia elétrica, né? E no passado não era utilizado para essa finalidade, tá bom? Certo? Porque hoje é. Antigamente não, né, gente? Tá? Certo? Então vamos lá. De aldeia às cidades, né? Então ele começou pequenininho, né, numa aldeia e foi crescendo. Vamos lá? Então, o crescimento das aldeias, né? Vamos lá. Ó, os povos agricultores e criadores de animais da Mesopotâmia organizavam-se em aldeias. Nesse espaço, eles moravam, construíam seus instrumentos de trabalho, cultivavam alimentos, cuidavam dos animais e faziam orações para os seus deuses e tinham as próprias regras de convivência. Ali, as decisões eram tomadas pelos chefes das famílias, que também garantiam a segurança de toda a população, tá bom? Então, aqui nessa imagem, né, da página 146, né, gente, o que a gente pode estar vendo? E aí, o que vocês conseguem ver? Um rio lá atrás, né, bastante vegetação, porque antigamente, né, gente, não é como hoje, né? Então, eles têm a plantação deles, né, a criação de animais, né? As mulheres estão cozinhando, outra tá tecendo aqui do lado, né? Então, eles construíam as casas deles, né, gente? Era tudo natural, né? Então, ali não tinham reis, né? Quem tomava todas as decisões eram os chefes das famílias, né? Que garantiam a segurança de toda aquela população que estava ali naquela aldeia, tá bom? Certo? Então, aqui, ó, já na página 147, a gente está vendo alguns instrumentos, né, de trabalho, né, que foram criados ou aperfeiçoados por eles, tá bom? Então, vamos ver. A primeira, gente, a gente está vendo essa pedra, né, que tem, né, para que será, né? Então, ó, com uma pedra retangular, com base e ajuda de uma pedra achatada, chama de simó. Era possível moer grandes punhados de grãos de uma vez e produzir muita farinha para fazer pães. Assim foi inventado a moenda, tá bom? Certo? Depois a gente vê o quê? Uma foice, né? De madeira e pedra talhada. Era possível colher, né? Era possível colher em poucas horas grãos para alimentar uma família inteira, tá bom? Então, numa só, eles conseguiam fazer muitas coisas, né? Certo? Depois, aqui embaixo, um caldeirão, né? Feito de terracota, né? Material impermeável e resistente ao fogo. Permitia cozinhar os alimentos, principalmente os grãos, muito comuns, né? Na Mesopotâmia, como lentilha e ervilha, tá bom?
certo? E depois, gente, também, né, do lado tem machados, né, feito de pedra e facilitavam no corte de madeira e a construção de moradias. Olha só, então era instrumento, gente, que eles mesmos criavam ali, né, para tudo, né? Porque não tem como hoje, né, que a gente vai lá na loja e compra, não. Nessa época eles tinham que criar mesmo, tá bom? Então, ó, as técnicas de cultivo de terra se tornaram eficientes e assim mais alimentos foram produzidos, tá bom? De forma de armazená-los. Também melhoraram e lugares específicos para esse fim foram construídos nas aldeias. Então, eles tinham um lugar lá, tá? Que era específico para eles armazenar todos esses alimentos que eles iam colhendo, né, gente? Então, e aí, o que será que acontece depois? Será que estraga? Estragava antigamente? O que que vocês acham? Vamos ver? Então, aqui na página 148, né? Então, ele fala com tantas transformações, porque essa transformação foi aos poucos, né, gente? Então, primeiro eles formaram a aldeia, aí depois aí eles começaram na colheita, e assim foi, tá? Então, com tantas transformações, os aldeões passaram a viver melhor e começaram a produzir mais do que era necessário para a sua sobrevivência, ou seja, começou a haver excedentes de alimentos. Excedente, gente, significa sobra, tá bom? Lembra que eu contei para vocês, porque me perguntaram assim, professora, como que era o dinheiro antigamente? Eu expliquei para vocês. Bem, antigamente não existia dinheiro, eles faziam as trocas dos alimentos, né? Ó, eu tenho um arroz para trocar, você quer? Então você troca o que comigo? Ah, eu troco feijão, né? Então foi isso que começou a acontecer, né? Foi nessa época que surgiram as trocas de produtos excedentes entre as aldeias. Então eles se encontravam e trocavam tudo aquilo que eles tinham a mais, tá bom? Certo? Isso foi muito bom para eles, né, gente? Porque assim não tinha perigo desses alimentos estarem estragando, tá bom? Certo? Então vamos lá. O surgimento das cidades, né? Você percebeu quantas mudanças ocorreram nas aldeias? Associada a todas elas, houve também um fator, o aumento da população, tá? Isso ocorreu porque, com maior produção e melhor conservação dos alimentos, as pessoas ficaram mais saudáveis. O número de famílias cresceu, novas casas foram construídas e outras necessidades apareceram, como a criação de novas estratégias, né, de segurança para a população, de divisão e organização do trabalho, de regras e de poder. Então, gente, conforme o crescimento daquela população, claro, vão surgindo os problemas, né? Então, eles precisam de mais segurança, precisam de mais trabalho, eles precisam se organizar, né? Certo? Então, é importante saber, né? Que, assim, ó, presta atenção, é importante saber, porém, nem todas as cidades daquela época estavam organizadas. Essa daqui que a gente conheceu agora estava organizada, mas existia outra gente que não estava organizada. É como hoje, né? Algumas cidades estão organizadas, elas vão para frente, elas seguem, tem outras que não, tem outras que até tentam, né, gente, se organizar, mas vai surgindo um problema aqui e outro ali, tá bom? Né, organizado exatamente na mesma forma. Apesar das semelhanças, elas também tinham muitas diferenças, que podem ser descobertas se estudarmos a história particular de cada uma delas, tá bom? Certo? Então, não mudou muito, né, gente? Ainda continua, algumas cidades são diferentes das outras, né? Uma organizadas, outras não, outras têm muitos problemas, outras tentam resolver aqueles problemas, tá bom? E seguir em frente, tá? Então, vamos lá. A atividade 2. Primeiro, assinale somente os elementos relacionados a transformações que levaram as aldeias a se tornarem cidades. Vamos lá? Então, a primeira, eu vou ler todos, depois a gente, tá? Então, vamos lá. Surgimento de um rei, aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho,
aumento do número de casas construídas, crescimento do número de famílias, surgimento de militares e surgimento de produção excedente. Então, vamos lá? Essas aldeias, né, que se tornaram depois cidades, elas tinham um rei? Tinham? Não, não tinha o rei, né, gente? Quem cuidava ali era os chefes de família, né? Eles que tomavam todas as decisões ali, não é? Então, tá bom. Aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho? Sim, tá? Foi preciso, né, para o crescimento. Aumento do número de casas construídas? Sim. Crescimento do número de famílias? Sim. Tinha militares? Não tinha naquela época, não. Surgimento de produção excedente? Sim, tá bom? 2. Imagine que você foi transportado à Mesopotâmia por uma máquina do tempo. Pense em cada situação apresentada a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao que você faria. Então, na A, você chegou a uma aldeia, tá? Em poucas horas, precisa colher uma grande quantidade de grãos para alimentar a família. A melhor coisa a fazer é utilizar enxada de madeira, a foice de madeira e pedra talhada ou o caldeirão de terracota. E aí? Qual delas, gente? A foice de madeira e pedra talhada, isso mesmo. Na B, você descobriu que a produção excedente na aldeia é necessária. Ao que fazer, o que fazer com ela? Quem você deve consultar para decidir? E aí, gente? Então, você descobriu que há produção de excedente na aldeia, tá? E é necessário, né, saber o que fazer com ela. Quem é que você vai consultar? E aí? O chefe de família, o rei ou todos os moradores ali da aldeia? E aí, quem que você vai lá consultar? Já que você chegou, né? Lembre, né? Você foi transportado para lá. E aí, quem? Isso mesmo, gente, o chefe de família. Parabéns. E C, sobre o que fazer com excedente de produção qual foi a decisão tomada? E aí? Jogar fora, distribuir aos pobres ou trocar em outras aldeias? Qual foi a decisão do chefe de família? Isso, trocar com outras aldeias, tá bom? Certo? Então vamos lá. Você sabia? Página 150. Vamos lá? Algumas cidades atuais preservam vestígios de cidades muito antigas. Nelas encontramos sítios arqueológicos que revelam diversas informações sobre como era o modo de vida de povos que viveram em um tempo muito distante do nosso. E aí, vocês conhecem alguma dessas aqui? Então, ó, né, aqui tá Roma, na Itália, né? Olha só, gente, ela é bastante visitada, tá bom? O Coliseu, né? E depois a gente vê o Bagdá, no Iraque, tá? Jericó, na região da Palestina, tá? Candiz, na Espanha. Cusco, no Peru. E Cairo, no Egito, né? Então, são cidades antigas, né, gente? Hoje, né, encontramos sítios arqueológicos, tá bom? E tem alguns deles aqui que tem assim, as pessoas têm curiosidade, né? Então, vou fazer uma proposta. Vamos viajar para lá para conhecer? Não, depois que passar tudo isso, o que é que vocês acham? Então, tá bom, a gente vai tendo oportunidade, né, para conhecer, não é verdade? Então, vamos lá. Lição de casa, página 151. Vamos lá. Você fará uma entrevista cujo objetivo é descobrir se os entrevistados reconhecem a importância dos rios. Siga as instruções e anote todas as respostas do seu caderno de classe. Então, vamos lá. Peguei o meu caderno de História e Geografia, tá bom? Certo? Peguei lá meu caderno de História e Geografia e vou fazer meu cabeçalho, tá bom? Colocar página 51, exercício 1, tá bom?
Então, você vai escolher 2 adultos, tá? E vai perguntar para eles se eles aceitam ser entrevistados, tá bom, gente, tá? Aí vocês veem se alguém em casa não quiser, aí você pode ligar para a madrinha, para alguma tia, tá? E fazer a entrevista com eles. Combinado? Então, tá bom. Então, você vai iniciar perguntando para eles o nome deles, tá? E a idade dos entrevistados. Você vai fazer a anotação no seu caderno, tá bom? E vai perguntar, em sua opinião, qual é a importância dos rios da cidade, né, gente? O que que eles sabem, o que que eles acham, tá bom? Sobre essa importância, tá? Certo? E vocês vão anotar, tá? Na 2, gente, compare as paisagens urbanas estudadas até hoje, tá? Da cidade da Calhu, tá? Observada na página 142. Então, vocês vão lá na página 142, tá? E vai ver a imagem lá de Calhu, tá? Em sua comparação, observe as semelhanças e as diferenças, tá? Nas construções, na utilização do rio e na aparência das pessoas e dos animais. E depois escreva suas conclusões, tá bom? Então, vocês vão fazer as semelhanças, tá? De hoje. Então, vocês vão pegar lá a imagem. Então, vocês vão fazer a semelhança da cidade de Calhu de antigamente, das cidades do passado, com hoje, tá bom? E as diferenças, tá bom, gente? Ah, professora, mas precisa de muito? Gente, o que que vocês acharem ali, tá? De semelhanças e diferenças, tá bom? E vão fazer essa anotação aqui, tá? Combinado? Então, tá bom. Então, gente, até a próxima, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Então, ó, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar lá no Telegram, ou se não, daqui a pouquinho a gente vai estar tirando essas dúvidas, tá bom? Na nossa aulinha online, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais.